No vídeo de hoje eu quero falar sobre a possibilidade do Bitcoin chegar em R$ 1 milhão ainda em 2025. Então falei sobre o preço do Bitcoin que está muito próximo da máxima histórica. Então no momento que eu estou gravando esse vídeo está em US$ 117 mil. A gente teve uma alta considerável aí nos últimos dias. Chegou em US$ 118 mil, recuou um pouco, mas está muito próximo aí e pode ser que renove ainda essas máximas, como a gente falou em outros vídeos. Então este aqui é o preço em dólar, acima dos US$ 100 mil, mas no vídeo de hoje eu quero falar sobre o preço em reais, a possibilidade do Bitcoin chegar em R$ 1 milhão ainda no ano de 2025. Será que isso pode acontecer? Será que não pode acontecer? Vou falar sobre alguns dados, alguns cenários, alguns gráficos, e lembrando, é claro, isso não é uma dica de investimentos, esse é o disclaimer clássico aqui do canal. Então, dito isso, vamos dar uma olhada em alguns dados e algumas informações utilizando o auxílio do ChatGPT para isso também. Mas antes disso, eu quero mencionar uma parceria recente aqui do canal com a Bipa. Então, o canal está fazendo uma parceria com a Bipa e agora nós temos um código, o código Satoshi. E você pode utilizar esse código para comprar Bitcoin e ganhar algumas recompensas. Então, é possível ganhar até R$ 100 em Bitcoin. Se vocês querem entender como é que funciona, tem ali na descrição. Então, basicamente, conforme você vai comprando Bitcoin, você vai ganhando bônus aí em Bitcoins. E a Bipa é uma corretora que eu já utilizei, é muito rápido, é muito prático, é muito fácil de utilizar. Então, fica a dica aí para quem está interessado em comprar Bitcoins, certo? Então, dito isso, o preço do Bitcoin aí está acima dos US$ 650 mil, e a gente tem aí, talvez estranhamente, um período onde o dólar americano está abaixo de 6, é uma leve recuada. Então, em termos de cenário macroeconômico, a gente vê a taxa Selic, a taxa de juros aqui no Brasil, relativamente alta, pelo menos do ponto de vista nominal, então 15%, e a manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos. Então, isso cria um spread de crédito que faz com que os investidores não estejam tão ávidos para tirar o seu capital do Brasil. Então, não à toa, a gente viu o preço aqui do dólar cair de 6,1, quase 6,2, para agora 5,5. Então, houve um recuo no preço do dólar, e isso pode fazer bastante diferença também para o preço do Bitcoin chegar em R$ 1 milhão, que é uma marca bastante interessante. Então, se você quiser ser milionário com Bitcoin, talvez em pouco tempo você só precise ter um Bitcoin inteiro para atingir esta marca. Então, vamos dar uma olhada aqui na análise do ChatGPT e que fala exatamente sobre isso. Então, basicamente, eu plotei aqui o preço do Bitcoin no dia de hoje, então US$ 117 mil, do dólar de 5,56 e, consequentemente, o preço do Bitcoin em reais em torno de 650 mil reais, certo? Então, falta subir aproximadamente 54% para chegar em R$ 1 milhão. Ou seja, para um Bitcoin chegar em R$ 1 milhão, ou o dólar sobe muito, ou o Bitcoin dólar sobe muito, ou ambos. E, estatisticamente, o Bitcoin ele é mais volátil do que o dólar. Então, se eu tivesse que chutar esse cenário se concretizando, eu iria imaginar o Bitcoin com uma alta mais considerável e talvez o dólar ainda subindo um pouquinho, o que é possível. Lembrando, a gente não tem como prever o futuro, mas a gente está pensando em alguns cenários aqui. E o cenário número 1 seria o Bitcoin subir para US$ 180 mil sem mudar o dólar. Então, vamos pensar nesse cenário primeiramente. 5,56 vezes 180 mil está em torno de 1 milhão, um pouco mais de R$ 1 milhão. Então, chega em R$ 1 milhão. Então, esse parece ser um alvo realista. Se olharmos os ciclos passados, o topo costuma ficar de 10 a 15 vezes acima do fundo, e o fundo deste ciclo foi em torno de US$ 16 mil. Então, 12 vezes daria em torno de US$ 180 mil, ou seja, o topo é absolutamente possível entre o fim de 2025 e o início de 2026. Falando sobre os ciclos aqui do Bitcoin, então historicamente a gente tem esses ciclos de 4 anos, assim como o halving, certo, que acontece em 4 anos. Então tivemos aqui uma máxima em 2017, outra em 2013, certo, mas não aparece aqui no gráfico do Google, depois em 2021 e agora estamos tendo uma máxima histórica
em 2025. E a mínima aqui em torno de 16 mil dólares, de fato. E muitas pessoas relacionam isso com a questão do halving, que é o momento onde as recompensas dos mineradores caem pela metade, mas isso cada vez faz menos diferença, certo? Porque a oferta do Bitcoin, então, é quase como uma assíntota horizontal aqui em 21 milhões de unidades, ou seja, se aproxima cada vez mais de 21 milhões de unidades, de uma forma cada vez mais lenta, mas a recompensa, bom, o preço de todos os ativos depende da oferta e da demanda. Então, para pensar nessa tese do ciclo de 4 em 4 anos, a gente precisa pensar na oferta e na demanda. E sobre a oferta de Bitcoin, então, o halving, ou seja, a mineração de Bitcoin é cada vez menos relevante, principalmente depois de 2021 e 2025. Então, as recompensas dos mineradores são cada vez menores, então aqui de 6,25 bitcoins por bloco minerado, e depois de 2025 aqui 3,125 bitcoins por bloco minerado. Então é uma oferta que, do ponto de vista da mineração, que não faz tanta diferença assim na questão da oferta e da demanda. Então, a gente tem também, por outro lado, uma adesão institucional aqui de ETFs como o ETF da BlackRock, de países como Estados Unidos e China, grandes fundos de investimento, empresas de investimentos, empresas como a MicroStrategy e outras comprando Bitcoin. Então, talvez esses ciclos sejam quebrados. Mas, historicamente, existe aí esse padrão de valorização, e muito provavelmente é sobre isso que o ChatGPT está falando aqui. Então ele menciona que é um alvo realista. Se olharmos os ciclos passados, o topo costuma ficar de 10 a 15 vezes acima do fundo, então novamente esse é o cálculo que foi feito. Bom, no cenário 2, então, o dólar sobe com desvalorização do real. Eu acho provável o dólar subir, mas não suficiente para fazer toda essa diferença, certo? Então, se o preço do Bitcoin ficar no patamar atual de 117 mil dólares, mas o dólar subir, o dólar precisa chegar em 8,55. E eu imagino o dólar em 8,55, mas de forma mais lenta, porque isso daí exigiria então uma mega desvalorização cambial, mas em um cenário de crise global, colapso fiscal no Brasil, não é impossível. Bom, o cenário do Brasil é catastrófico, mas o Banco Central ainda tem reservas para queimar e segurar o poder do dólar. A taxa Selic está bastante alta, então eu não penso nesse cenário sozinho da alta do dólar fazendo com que o Bitcoin passe a valer R$1 milhão. Não porque eu não acredito que seja possível o dólar chegar em 8,5, mas eu acho que simplesmente isso vai demorar mais tempo. E aqui o cenário talvez mais provável de uma alta combinada, então coloca aqui o Bitcoin subindo para 150 mil dólares e o dólar para 6,66. Eu acho alto aqui para o dólar, dado que estamos em 5,5, mas não impossível. Então essa combinação poderia fazer com que o Bitcoin chegasse em torno de $1 milhão. Lembrando que a gente pode ter vários cenários aqui. A gente pode ter, por exemplo, 160 mil dólares e um valor um pouco menor aqui para o preço do dólar e por aí vai. Então esse é um cenário perfeitamente plausível, principalmente se houver mais entrada institucional, crise no sistema de títulos públicos, tensões geopolíticas, que já está acontecendo bastante aqui no Brasil, infelizmente, e desvalorização acelerada do real. Então, resumindo, o que precisa acontecer aí para um Bitcoin chegar em R$1 milhão ainda em 2025? Basicamente, o Bitcoin entre 160 mil dólares e 180 mil dólares, ou o dólar subir aí bastante, ou uma combinação moderada de ambos, certo? O Bitcoin em torno de 150 mil dólares e o dólar em torno de 6,66. Qual que é a chance, então, com base nos ciclos anteriores e nos fundamentos macroeconômicos atuais, o cenário conservador de Bitcoin até 140k, né, 140 mil dólares, tem uma estimativa aqui, pela essa análise muito breve do ChatGPT, de 30% de chance, cenário base 50% de chance de 180k, e cenário otimista, então, até 200k ou dólares parando, 20% de chance. Lembrando que otimista depende para quem, certo? Para quem quer comprar satoshis baratos, seria um cenário ruim. É bom que o Bitcoin fique barato por mais tempo. Bom, portanto, a chance existe e não é pequena. Esse patamar pode ser alcançado até o final de 2025 ou início de 2026. Então, realmente, eu acho bastante plausível aqui o preço do Bitcoin subir. Seria uma alta bastante significativa, certo? Então, a gente está mais ou menos na metade do ano. O Bitcoin subiu relativamente pouco
por causa da queda no preço do Bitcoin recente, com a crise aí, inclusive global, de ações. Então, por exemplo, deixa eu achar aqui o SP500, aqui o SP500, se colocar no anual, a gente teve aqui essa desvalorização nas ações no SP500 e o Bitcoin ainda se comporta como um ativo volátil, então o preço do Bitcoin também caiu, e também a gente teve a desvalorização recente do real. Então vamos colocar aqui no anual, o dólar, aliás, caiu 11%. Então tivemos uma desvalorização do dólar e uma valorização apenas de 10% em reais, né, do Bitcoin. Mas eu acho possível chegar em R$ 1.000.000 aqui o preço do Bitcoin ainda em 2025 ou talvez aí em 2026. Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Será que é possível atingir R$ 1.000.000 para o preço do Bitcoin ainda neste ciclo, ainda em 2025 para 2026? Lembrando que se a gente tiver uma crise global, e o cenário não é tão fácil de ler, porque a gente tem, por exemplo, uma crise da dívida nos Estados Unidos, a gente teve recentemente o rebaixamento de rating do crédito nos Estados Unidos, e quando a economia dos Estados Unidos começa a passar mal, tudo passa mal junto, os ativos corrigem junto. Então, a gente teve, por exemplo, nessa última queda, como vocês podem ver no gráfico nessa tela, aqui em roxo, o SP500, a bolsa dos Estados Unidos, e em cinza o preço do Bitcoin. Então, ambos os ativos caíram quando aconteceu a correção mais recente. Então, se a gente tiver uma crise de liquidez global, vários ativos podem cair e a gente pode ficar bem longe de R$ 1.000.000 por Bitcoin. Mas considerando o cenário de manutenção da alta aqui no preço do Bitcoin, o que eu acho bem possível, pode ser sim que a gente veja o Bitcoin valendo R$ 1.000.000 ainda em 2025 ou talvez em 2026. Bom, espero a opinião de vocês nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal, ficar à vontade então na seção dos comentários e clicar no hype também, que é a nova feature aí disponível para o canal que eu habilitei recentemente. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até mais.